E fala aí galera, beleza? Hoje eu vou explicar como que é que funciona os CDBs, os investimentos em certificado de depósitos bancários. Nossa, mas que nome complexo que é esse, Gabriel? Como que funciona esse investimento? Eu já vi falar sobre esse investimento, mas eu não sei como que ele funciona. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar o que que é esse CDB, como que funcionam os rendimentos dele, a parte de imposto, as garantias que ele te fornece, os cuidados que você tem que ter, como que ele funciona de um modo geral. Eu tenho certeza que nesse vídeo você vai sair daqui aprendendo tudo sobre o CDB, tudo que você precisa para começar a investir. E inclusive eu vou te mostrar na prática como que funciona esse investimento. Então bora pro vídeo. Já pode pintar uma dúvida na sua cabeça recente que aconteceu com o Banco Master. O que estava acontecendo, né? Por que que apresentou aqueles problemas do Banco Master? Você vê nos noticiários como essas notícias, CDBs irreais e carteiras de créditos falsas, né? O que que apresentou esses erros? O FGC inicia pagamento a investidores de CDBs de Banco Master. Outra notícia, CDB do Banco Master, a peça que está impedindo a FGC de pagar os investidores. Você já fica em choque, você já fica com medo, fala, meu Deus, o que que eu vou investir nisso aqui? Sendo que está falando todo mundo desse CDB na internet. Será que eu vou perder o meu dinheiro? O que que é esse FGC, esse Fundo Garantidor de Crédito? O que que aconteceu? Pessoal, resumo da ópera aqui. O Banco Master captava o dinheiro. Como que funciona um CDB? Eu, como investidor, tenho lá R$ 100, certo? O que que eu posso fazer com R$ 100? Eu posso ir lá, gastar em churrasco, gastar com bebida, ou se eu sou um pouco mais consciente, eu posso pegar esses R$ 100 e ir num banco, ir numa instituição financeira. Quando eu vou naquele banco e compro um investimento, eu invisto num CDB, eu estou emprestando o meu dinheiro para o banco. O banco pega aquele dinheiro, aqueles R$ 100 meu, e vem o Joãozinho e fala assim, poxa, eu quero comprar um carro, eu quero comprar um iPhone, eu quero viajar, eu preciso pegar dinheiro com o banco. Então, ele vai com o meu dinheiro, com o meu dinheiro que eu emprestei para ele, aqueles R$ 100, e empresta para o Joãozinho. Quando a gente fecha esse acordo entre eu e o banco, ele vai me pagar uma taxa, que é a taxa CDI. Essa taxa CDI é a mesma coisa que a taxa Selic, que é a taxa básica de juros. Hoje, a taxa Selic está na casa de 14,75. O CDI ele tem uma pequena diferença de 14 para 65. Tem essa diferença de 0,1. Então eu vou lá, empresto meu dinheiro para o banco e o banco fala assim para mim, ó, eu vou te devolver esses R$ 100, mais 14,65 no final, porque é o acordo que a gente fechou, é essa taxa que ele vai me pagar. Só que quando ele vai emprestar para o Joãozinho, que pegou esse dinheiro para comprar o que ele quiser, ele não emprestou a 14,65, ele emprestou a 30, 40, 50%. Então o banco, ele ganha dinheiro dessa forma. Ele pega mais barato, me pagando uma taxa relativamente legal, e empresta a uma taxa absurda para o Joãozinho, para Maria, que ele pega esse dinheiro, essa diferença, e me paga e ele fica com os lucros. É assim que funciona um CDB. Quando a gente empresta o meu dinheiro, eu estou emprestando meu dinheiro para o banco. Esse tipo de investimento a gente não faz diferente quando a gente vai comprar uma ação, que eu estou comprando uma empresa. Eu estou investindo meu dinheiro, eu estou emprestando meu dinheiro para o banco. E ele pode usar da forma que ele quiser. Beleza, entendi, Gabriel, que eu empresto meu dinheiro para o banco, ele pega, me devolve uma taxa, enfim. Mas que proteção que eu tenho desse banco? Como que eu vou ter a certeza que esse banco vai me pagar? Como eu comentei nessas notícias anteriores aqui que apresentou, vocês viram falando sobre um FGC. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. É uma instituição privada. O que que acontece? Os bancos, eles não podem fechar o seu dia ali, resumo, né? Eles não podem fechar suas operações diárias no negativo. Então, o que que os bancos fazem entre eles? Eles emprestam dinheiro entre eles. Antes, não existia, há muito tempo atrás, não existia essa taxa CDI. Então, o Itaú fechava no negativo, o Santander emprestava para ele a 10%, aí o Santander no outro dia precisava, o Itaú emprestava 20%, aí o outro banco emprestava 5%, não tinha um padrão. Então, criou-se essa taxa CDI para estipular essa taxa entre eles. E com essa taxa que eles seguem os investimentos, né, nos CDBs, com essa taxa CDI. E esse Fundo Garantidor de Crédito, o que que é? Os bancos, eles contribuem ali, né? Eles são obrigados a contribuir para esse fundo garantidor de crédito. Por quê? Se caso uma instituição financeira venha quebrar, tem que ter um respaldo, pessoal. Eu tenho certeza que o Itaú, o Santander, os bancos maiores aí, Itaú, né, não gostaram que o Banco Master quebrou, que o Nubank deu esses problemas aí, né, que teve que acionar o FGC, porque são reservas que todos os bancos contribuem para criar esse fundo garantidor. Esses bancos menores, eles querem pagar taxas maiores para poder atrair, só que não conseguem honrar, depois tem que usar o FGC. Mas sim, todo investimento em CDB, se vocês olharem lá quando vocês forem aplicar,
tem lá proteção FGC. Esse FGC, ele protege você, investidor, até R$ 250.000 por instituição financeira e R$ 1 milhão ao total por CPF. Então você pode ter 250 mil no Itaú, 250 mil na Inter, 250 mil na Nubank, 250 mil no Banco do Brasil. Você tem 1 milhão ao total, porém 250 mil por instituição financeira. Mas qual que é o problema? Os seus 250 mil daqui a um ano vão render. Se esse banco, por exemplo, o Itaú, vem apresentar um problema, você não vai estar respaldado mais que 250 mil. Então é aconselhado que você sempre invista um pouco menos para que os rendimentos cheguem até 250 mil. Mas, pessoal, convenhamos aqui, Banco Itaú, Banco Bradesco, Banco do Brasil, se esses bancos vierem a quebrar, eu tenho certeza que aí já teve muito problema anterior. Então, se você quiser investir um pouco mais que 250 mil nessas instituições maiores, eu não vejo problema nenhum. O investimento é seu, aqui não é nenhuma dica nem nada, mas se a gente comparar o Nubank com o Itaú, eu tenho certeza que o Banco Itaú tem muito mais credibilidade, já se provou ao longo do tempo. Então, é isso que funciona. O FGC é um colchão de segurança, tanto para os bancos, para conseguir honrar com os seus investidores, né, que emprestaram dinheiro para eles, como para a gente que investe nessas instituições, esses tipos de investimentos, para dar uma segurança boa para a gente. É um respaldo muito legal que a gente tem nos CDBs. Uma observação importantíssima: o FGC ele não cobre você de ação, fundo imobiliário, tesouro direto, pessoal. Tesouro direto também, quando a gente está emprestando dinheiro para o governo, você tem uma segurança soberana. Como comentei com vocês, se o próprio governo não conseguir honrar com as suas dívidas, que é o governo que tem a premissa ali de poder imprimir dinheiro, não conseguir te honrar, então bancos, qualquer outra, a economia do Brasil já explodiu. Então esses outros tipos de investimentos não possuem um FGC. Por isso que cada investimento tem um grau de risco e um grau de rentabilidade. Se rende mais, tem um pouco mais de risco, não tem amparo nenhum. Os investimentos mais seguros te trazem essa segurança. Uma observação importante que muita gente tem dúvida. E sobre as taxas, como que funcionam os rendimentos? Eu quero saber quanto que eu vou ganhar, qual tipo de taxa que eu tenho que escolher quando eu vou investir num CDB. No CDB, existem três tipos de taxas que a gente consegue firmar quando a gente vai comprar esse CDB. Primeiro, que é o mais tradicional, que é o mais comum e o que eu aconselho vocês a investirem, tá? São os CDBs com taxas nos pós-fixados. Os pós-fixados são indexados, na grande maioria, ao CDI, como eu comentei com vocês, que é a mesma coisa que a taxa Selic. Tem essa diferença de 0,1, mas ponha na cabeça que é como se fosse a Selic que ele está rendendo. Como que funciona esse tipo de investimento? Ele é um pós-fixado, então ele vai variar. Lembrando que a Selic já faz um tempo que ela estava no patamar de 15% e agora ela teve uma queda ali bem pequena de 0,25%, mas isso não deixa de mudar muito o seu rendimento a longo prazo. Então o seu rendimento no pós-fixado ele vai ficar variando, ele não vai ficar uma taxa fixa, porque nós estamos falando do pós-fixado, diferente do pré-fixado, que é quando você compra um investimento, pré-fixa aquela taxa, 14%. Faça chuva, faça sol, se a taxa Selic vai para 1.000 ou vai zerar, você vai receber os 14% lá no final. O pós-fixado não, ele vai variando os rendimentos de acordo com a taxa Selic. Se a taxa Selic sobe, ele rende mais. Se a taxa Selic cai, eu vou desvalorizar, vou perder título? Não, ele só vai render um pouco menos comparado ao que ele rendia antes, se as taxas antes eram maiores. E também nós temos os híbridos, que são os IPCAs, que é a nossa inflação mais uma taxa pré-definida, como vocês podem estar vendo aí. Então, por exemplo, um IPCA mais 7, um IPCA mais 5. Então, ele não perde o poder de compra, porque você vai sempre estar recebendo a inflação mais uma taxa pré-fixada. Segue o mesmo esquema do pré-fixado. No final, você vai receber aquela taxa. Tanto ali no pré-fixado quanto nos híbridos, a gente pode sofrer um pouco de variação, caso as taxas sobem ou descem. A maioria dos CDBs, se você for investir, eu creio que você está investindo para uma reserva de oportunidade, uma reserva de emergência, algo a longo prazo. Então eu aconselho que você coloque nos pós-fixados, vai te dar um pouco mais de garantia, um pouco mais de tranquilidade. Os rendimentos dos pós-fixados nunca vão ser menores do que você aplicou. Então se você aplicou R$ 10.000, independentemente se a taxa Selic vai subir, vai descer, você nunca vai ficar com aquele valor que você colocou no começo menor. Ele pode render um pouco menos se a taxa cair, mas não muda muito. Diferente dos pré-fixados, que bem como dos híbridos também, né? Se você resgatar antes, você pode sofrer com algo que chama marcação a mercado. O seu título ele pode sofrer variações por conta das taxas. Então, para não ter erro, para ficar bem fácil aqui para você que está começando a investir, vai nos CDBs
pós-fixados 100% do CDI. Isso aí você não vai ter erro, eu garanto aqui, põe a mão no fogo para você. Beleza, Gabriel, eu já entendi sobre as taxas, como que funciona, as garantias do FGC, que existem vários tipos de pagamentos, pós, pré, híbrido, né? Mas como que funciona quando eu quero resgatar esse tipo de investimento? Porque eu quero investir para comprar alguma coisa daqui 6 meses ou daqui 1 ano, criando uma reserva mesmo para mim comprar uma casa, dar de entrada num carro. Primeira coisa que você precisa ver quando você vai investir num CDB é a liquidez. O que que é liquidez? É a facilidade de poder comprar, de poder vender de forma simples e prática. Só que quando a gente vai ver sobre liquidez, tem alguns tipos de investimentos, ainda mais nos tesouros pré-fixados e nos híbridos, que talvez você não consiga desfazer desse título de forma muito rápida. Por quê? Por conta dessas taxas. Quando a gente investe nos pós-fixados, que a maioria das vezes são 100% do CDI, a gente tem um investimento que tem uma liquidez diária. Então você consegue todo dia investir, bem como sacar esse dinheiro de forma rápida. Só que gera aquela dúvida, mas e se eu investir agora e quiser sacar daqui 10, 15 dias, eu tenho que pagar imposto? Os investimentos nos CDBs, quando vocês forem investir, tentem não mexer nesse tipo de investimento em menos de 30 dias. Porque eu vou estar colocando uma tabela na tela aí, todo investimento que você movimenta no CDB menos de 30 dias, a gente paga esse IOF, que é Imposto sobre Operações Financeiras. Ele acaba corroendo muito o seu lucro no começo, ali nos primeiros 30 dias. Depois desses 30 dias, você não paga mais IOF. Você vai para essa tabela regressiva, como está apresentando aí na tela para vocês. Fica mais fácil de você resgatar esse dinheiro pagando menos juros. Lembrando que os investimentos, pessoal, tudo a longo prazo. Então, quanto mais você deixa, mais ele rende e menos imposto você paga. Se você ficar resgatando esse dinheiro todo mês, você vai acabar entrando nessas alíquotas maiores aí, pagando mais imposto. Então, se pelo menos você for investir no CDB, segure pelo menos aí por 31 dias. Depois você começa a movimentar ele para não ficar pagando muito imposto, que isso corrói muito. Lembrando que o imposto não é sobre o montante total que você tem aplicado. Ah, eu apliquei R$ 100, nossa, mas o IOF já vai comer 96, 90 e poucos por cento do meu dinheiro que eu apliquei, eu vou ficar com R$ 2 se eu for resgatar? Não. Todo tipo de imposto, seja na tabela regressiva, no IOF, qualquer tipo de imposto em investimento de renda fixa, a gente paga sobre os lucros. Então, se rendeu R$ 1, você vai pagar 98 centavos, por exemplo, de imposto, caso você tenha tirado muito em cima logo depois que você aplicou. É nunca sobre o seu montante que você aplicou, e sim sobre os seus lucros, quanto que você já oferiu de lucros. O segundo ponto que a gente tem que avaliar é sobre os rendimentos. Como eu comentei com vocês, a gente tem a segurança do FGC, a gente tem todo o amparo ali de ser bancos confiáveis, mas verifique sempre um rendimento aceitável. Se você entrar lá no CDB e ver que está pagando 180, 200% do CDI, desconfie, pessoal. Pode ser que o banco até honre com aquele tipo de investimento, pode ser que sim, mas a gente não tem garantia. Eu creio que você, como eu, está investindo dinheiro para ter tranquilidade, para a gente poder deitar na cama lá no travesseiro, ficar em casa de boa, não se preocupando, nossa, será que vai pagar? Não vai? O pessoal que teve que receber o dinheiro do FGC do Banco Master sofreu um pouco com aquela angústia de se vai receber, não vai. Muita gente com muito valor aplicado, aquela dor de cabeça de ter que solicitar, de ter que esperar. Não é tão simples assim, isso demanda um pouco de tempo. Então, invista em algo certo. Se a gente já tem bancos, né, já instituições financeiras que já se provaram ao longo do tempo, vamos investir nisso aí. Cuidado com querer se arriscar demais, pois acaba que o barato sai caro. Então, tome um pouco de cuidado com isso. Limita-se ali até os 250 mil por instituição financeira, deixe um pouco menos por conta dos rendimentos. Vai chegar a bater os 250 mil, mas procure bancos confiáveis. E é nisso que a gente entra no terceiro ponto, né? O risco de crédito. Dos bancos não poderem honrar com isso aí. Se você for no Itaú, no Bradesco, no Santander, no Banco do Brasil, até o próprio Nubank, hoje já também então uma excelente instituição. Creio que esses bancos não vão apresentar problemas para a gente pode deixar nosso dinheiro lá, tranquilo. Então só toma cuidado com isso. O banco está pagando ali a 100% do CDI, beleza. 105, às vezes tem algumas condições especiais, se você deixar tanto mais que, por exemplo, 150 mil, consegue pagar uma taxa mais atrativa. Comece a analisar, mas toma um pouco de cuidado com taxas muito exorbitantes, tudo muito fora da curva, isso chama atenção, mas ao longo prazo isso é perigosíssimo. Muito bem, pessoal, estou aqui no aplicativo do Itaú, como vocês podem estar vendo aqui. É bem simples para poder usar, estou pegando ele aqui só como exemplo, mas a didática aí é para todos do mesmo jeito. Vocês podem ver que tem aqui o fundo de investimento, criptoativos, CDBs, LCI, LCA e LCD.
Você clica aqui em cima em investir, ele vai carregar todos os investimentos que tem aqui no Banco Itaú, que eu estou usando como exemplo. Você pode investir na Inter, você pode investir na Nubank, no Banco do Brasil, qualquer aplicativo de banco que você tenha. Você não precisa criar uma conta em um banco só para investir isso. Se você já tem um banco que você usa e confia, pode usar ele mesmo. Aqui ele está ordenando com vários tipos. Esse aqui que eu vou apresentar para vocês é o investimento mais simples que tem, que é o CDB. Vocês podem ver lá, renda fixa, CDB Itaú, ele tem um vencimento dia 31 de março. 2031 chegou em março, eu perdi o investimento, o que vai acontecer? Não, ele vai cair na sua conta todo o valor que você tem aplicado. Todo investimento em CDB, ele tem um prazo de validade. Vocês podem ver que aparece como resgate diário, proteção do FGC e tem um risco totalmente baixo. Emissor Banco Itaú, os juros que eu comentei com vocês, ó, juros pós-fixados, então ele está atrelado aqui, ó, a rentabilidade dele a 100% do CDI, data de vencimento, você pode resgatar diário, então você investiu agora cedo, mais tarde você quer resgatar, você já consegue resgatar, não tem custo nenhum. Ele comenta sobre o EF, que é isento a partir dos 30 dias, e os custos que eu comentei com vocês de alíquota ali do IR, depois dos 30 dias você já entra nessas alíquotas. Então, se você investiu em menos de 180 dias, o seu lucro, se você for resgatar, você vai pagar 22,5%. De 181 a 360 dias, 20%. De 361 dias a 720, 17,5%. E acima de 720 dias, 15%. Essa é a alíquota que a gente chama de tabela regressiva. Bom, pessoal, tem esse outro tipo de investimento que eu vi aqui, que eu quero comentar com vocês. Até apareceu aqui, eu ainda não tinha visto isso. Esse CTB Banco Digimais. Vocês podem ver que o próprio investimento do banco ele já comenta, risco alto. O que isso quer dizer? Deve ter alguns critérios que o banco avaliou para entender que esse tipo de investimento é alto. Quem que é o emissor? Quem que está emitindo esse CDB? Não é porque está no Itaú que todos os investimentos são para o Itaú. Você pode ver que o emissor é esse banco Digimais. Eu ainda não conheço esse banco, ainda nunca nem ouvi falar. Conhecido como Banco Renner. Bom, eu não conheço, né? Então já gera uma certa dúvida. Beleza, mas o que a gente tem que avaliar? Ele é um pós-fixado. Aqui a primeira coisa que já chama atenção, rentabilidade. Aqui ele está apresentando que ele rende 114% do CDI, muito fora do que a gente viu agora aqui do Itaú, rendendo 100% do CDI. Outra informação que é esse rating, que a gente chama, que é uma avaliação do risco de crédito. Quando é melhor a avaliação que tem de rating, seriam os AAAs, que a gente chama, que é os 3 As seguidos. Aqui a gente está vendo que o rating é BBB-, então tem um rating muito, muito abaixo, não gera muita segurança. É um tipo de investimento que eu não arriscaria fazer. E o resgate é no vencimento ou venda antecipada. Se é no vencimento antes de 2030, se você resgatar, você vai sair muito no prejuízo, acaba que não compensa. Então sempre cuidado ali com o tipo de investimento. O próprio banco ele já analisa como risco alto. Muito bem, pessoal. Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido como que funciona esse tipo de investimento. Muita cautela, ele só com taxas atrativas, porque isso pode te apresentar alguns problemas. Mesmo tendo seguro FGC, tenha sempre cautela. Não tente ganhar tudo muito a curto prazo, que isso pode te prejudicar. Se você conseguiu aprender alguma coisa, se esse vídeo te ajudou a solucionar dúvidas, esclarecer um pouco suas ideias e você realmente aprendeu alguma coisa, deixa o seu curtir aqui embaixo, comenta aqui embaixo também, se inscreva no canal que isso me ajuda muito a entender se os vídeos estão ficando legais, se a didática está legal, se você está realmente aprendendo alguma coisa. A gente está aqui para compartilhar o conhecimento, para atingir mais gente ainda, sair de poupança, sair de alguns investimentos ruins, para a gente poder administrar o melhor o nosso dinheiro. Eu espero que vocês tenham gostado, Deus abençoe vocês, muito obrigado.